Olá pessoal, como vai? Leonardo Terra por aqui. Hoje numa entrevista com meu filho, na verdade ele que vai me entrevistar, fazer algumas perguntas pertinentes à liderança, que na verdade são perguntas importantes, né? Que a bola agora está contigo. Ok, eu quero começar aqui hoje, eu já sei, né, conheço, o senhor me conhece mais do que eu te conheço, mas eu quero começar te perguntando quem é o Leonardo Terra, para a gente conhecer melhor quem é o senhor. Tá. Eu primeiro preciso responder, o meu nome, na verdade, é Leonardo Rodrigues de Oliveira, conhecido desde 2000 como Leonardo Terra, em homenagem a meu pai, Samuel Terra de Oliveira. Por que isso? Porque meu pai não colocou o sobrenome em nós, os filhos, 9 filhos, o sobrenome Terra. Então ficou Leonardo Rodrigues de Oliveira da minha mãe. Então, Leonardo Terra. Agora, quem é Leonardo Terra? Leonardo Terra é pai de 3 filhos. Leonardo Terra é marido, 30 anos de casado e bem casado. Leonardo Terra é um cristão. Leonardo Terra é psicólogo. Leonardo Terra é treinador e formador de líderes. Entendi. Nesse universo seu de trabalho, voltando agora um pouco para o nosso aqui, é um ótimo pai, né? Gostaria de dizer que um ótimo pai, um ótimo amigo. Eu considero um ótimo treinador, um ótimo psicólogo também. Eu queria saber agora no seu universo de trabalho, esse universo de consultorias, palestras, treinamentos, com o que você trabalha? Tem vários ramos nesses negócios, mas o que em específico você trabalha? Ok. Quando uma empresa, respondendo a tua pergunta, quando uma empresa me contrata, quando ela me chama para uma negociação, ela normalmente chama porque precisa, né? Ela quer alguma coisa que eu trabalhe em alguma área dentro dessa organização. Sim. Seja com líderes, seja com equipe comercial, equipe de vendas, seja com todos os funcionários, incluindo a diretoria. Então, eu trabalho direta e proporcionalmente com desenvolvimento de pessoas. Potencializando, eu costumo dizer assim, todas as pessoas, no meu ponto de vista, têm potencial, mas nem todo mundo tem potência. Então, o trabalho do Leonardo Terra, trabalho como psicólogo, trabalho como desenvolvimento de pessoas, é potencializar, dar carga energética nas pessoas para elas chegar onde precisa, merece e deve chegar. Entendi. E nesse seu trabalho de consultoria e palestras, esse trabalho de transformar o potencial em potência, você utiliza a psicologia? A psicologia está inclusa nesse tipo de treinamento, nesse tipo de trabalho? É difícil desvincular a psicologia daquilo que faço, né? Por quê? Porque eu sou psicólogo. Então, como não observar comportamento humano, falar só de palestras motivacionais, que não é o carro-chefe do meu negócio. Já foi, no passado, muito longo. Hoje, como psicólogo, eu vejo que não é só isso. Nós temos que, necessariamente, olhar a empresa como um todo, e por isso eu gosto muito desse olhar sistêmico, olhar, porque é a minha formação em psicologia sistêmica no final do curso. Então, quando você começa a olhar a empresa como um todo, você começa a perceber, e Leonardo percebe, como que funciona a organização de cima para baixo. Então, é difícil desvincular a psicologia. Eu uso muitas ferramentas que apenas o profissional psicólogo pode utilizar, né? Então, realmente, não sou psicólogo organizacional. Eu atuo dentro das organizações como treinador, como desenvolvedor de pessoas. Entendi. Aí eu acho que você deve ter sido muito questionado. Porque atualmente se popularizou o coaching, né? É coaching isso que você faz ou não? Coaching? Não é coaching. Coaching não desprezando quem é coach, muito pelo contrário, tem muita gente boa. Eu, por exemplo, gosto muito do Paulo, que é dono lá do Método CIS, gosto muito dele, assisto os vídeos dele e conheço um monte de coach, cada um no seu negócio, né?
Mas, no meu ponto de vista, assim, como profissional da área da psicologia, dentro do que faço, o psicólogo é a pessoa indicada para fazer esse trabalho, dentro das organizações. O psicólogo pode fazer uma pós-graduação em coach, master coach, enfim, ele pode e até quem gosta deve fazer. Mas psicólogo é psicólogo, coach é coach. Um trata da ferida, o outro coloca a band-aid no machucado. Entendi. Entendeu? E quanto tempo você já tem de experiência com esse trabalho em empresa, empresarial? Assim? O seu universo de palestra sempre foi dentro das empresas ou não? Não. Eu atuei boa parte da minha carreira, foi trabalhando como todo palestrante fazia, hoje não faz mais, né? Ia para uma cidade, levava a equipe, montava a estratégia para lotar o auditório, visitava as empresas, dava palestras aqui e ali. Era um trabalho com metas, com objetivos claros, definidos. Eu já fiz muito isso sozinho, sem equipe junto, geralmente em parceria com algumas associação comercial de algum lugar. Hoje, e também já fiz sozinho, chegar numa cidade, identificar, visitar as empresas, escolher o lugar da palestra, mas o meu trabalho inicialmente, sempre foi dando palestras nas cidades, e aí surgia outra oportunidade, consultoria, treinamento, voltado, fechado com a empresa e tal. Mas sempre foi, desde que eu comecei a trabalhar no negócio de palestras, sempre foi voltado, aberto ao público. Né? O empresarial, então, ele começou em que época? Então, o empresarial, eu comecei a dar mais foco e mais luz no mundo empresarial quando eu já aluno de psicologia. Por quê? Porque eu já não podia viajar tanto, porque eu tinha que todo dia estar na faculdade, e estando na minha cidade, eu estrategicamente comecei a trabalhar nas empresas que já me conheciam. Né? Empresas que já me conheciam, e agora o Leonardo, aluno de psicologia, e aí visitando as empresas, dando treinamento, continuei fazendo o meu trabalho de palestras de uma forma, digamos assim, filantrópica, né? Dentro das escolas, com professores, com alunos, com pais. A Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso, na minha região, sempre me convidava, eu estava sempre nas escolas, em 32 escolas do estado, visitando, dando palestra, inclusive do município. Entendi. Nesse âmbito empresarial ainda, nesse tempo que você teve de experiência, foi quando que começou a psicologia? 2010. 2010, por aí. 2010, Então tem uns 10 anos de experiência só no ramo empresarial aí. Sim. O que você conseguiu notar de dificuldades assim, na empresa a respeito de liderança? Quais são as maiores dificuldades que você encontrou nas empresas a respeito, nesse âmbito de liderança? O maior gargalo, por todas as empresas por onde passei, que é uma das coisas que eu trabalhei incansavelmente para que isso mudasse, é a forma da escolha, a forma de identificar e escolher alguém para ocupar um papel de gestão e liderança. Gestão, às vezes, nem tanto, porque às vezes o cara vai escolher uma pessoa para ser um gestor, por exemplo, de recursos humanos, do departamento financeiro, não que ele não tenha que liderar pessoas. Ele vai liderar uma equipe ali do RH, uma equipe do DT, do RH, do administrativo, financeiro, enfim. Mas, quando a gente fala no geral, né, na forma sistêmica, a grande falha sempre cometida em larga escala, a maior, digamos assim, falha é pegar uma pessoa porque ela é o mais antigo funcionário ou porque é o melhor vendedor da empresa. Vamos promover esse cara para ser gerente de vendas, vamos promover esse cara porque nós precisamos dar uma oportunidade para ele, e não faz uma avaliação de perfil, né? Joga o cara dentro de uma piscina, como metaforicamente falando, uma piscina olímpica, sem ensinar o cara a nadar, com 7 crocodilos famintos dentro. O cara vai morrer, vai ser devorado pelos crocodilos. Né? Às vezes a empresa até faz, né, aquela escolha
poxa, em vez de não vai promover um cara da própria loja, abre um seletivo ali, recebe currículos de pessoas de fora, Sim. mas aí até a pessoa que é de fora entrar na empresa, entender como a empresa funciona, tem um tempo ali para essa adaptação acontecer, né? Tem. Acontece assim. Quando a empresa traz alguém de fora, o que não é errado, né? Porque quando traz alguém de fora, essa pessoa ela já vem, porque ela já tem aquele perfil de líder, já ocupou o papel de liderança em outras organizações. A empresa, ao fazer esse processo seletivo, identifica quem é o melhor desses que ela entrevistou, né? E traz o cara. Todavia, quando ele chega, é o mesmo que acontece com o jogador, que sai de um time lá, ele era artilheiro, jogava um bolão, aí a empresa vai e traz o cara para o time dele. Só que no time lá não marca gol, não está produzindo, né? Ele estava muito integrado com aquele time de lá, e no time de cá, nem tanto. Então, o que é melhor fazer, na minha opinião, sempre, né? É identificar pessoas da própria organização, fazer esse processo seletivo internamente, ver se verdadeiramente se a pessoa que foi escolhida tem perfil para aquilo, e pega essa pessoa e fala assim, olha, nós temos uma proposta para você, queremos abrir uma loja daqui a 1 ano, uma empresa, uma filial, daqui a 6 meses, você aceita ser nosso trainee? Para você ser treinado, para ser preparado, desenvolvido, para você assumir a gestão e a liderança de uma das nossas lojas? Esse seria o correto. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. O que acontece? Pega o cara, melhor funcionário, mais antigo, o melhor vendedor, convida o cara, se ele aceita o desafio, o cara com certeza vai, poxa, que maravilha, a oportunidade que eu queria. Se é cara casado, ele chega em casa, vai conversar com a esposa, meu amor, a empresa me propôs para gerenciar uma loja, ou para a loja onde ele já trabalha, ou outra onde a empresa quer abrir. A pessoa a mulher fica contente, fica feliz. Se é solteiro, ele vai comentar com os pais, e os pais vão dar um apoio para ele. Todavia, quando ele chega lá, né, ou quando ele começa o trabalho, é como se ele começasse a nadar com uma boiazinha debaixo do braço, né? Não sabe nadar, a empresa deu oportunidade para ele para liderar uma equipe, mas dentro da piscina tem 7 crocodilos famintos. Mas ele aprende a nadar ali naquela piscinazinha de jardim, aquela pequenininha, né, de plástico. E aí ele começa a nadar ali. Só que tem um tempo, é igual andar de bicicleta com rodinha. Tem uma hora que você vai ter que tirar a rodinha do cara. Sim. Né? E aí ele vai ter que entrar na piscina. Se ele entrar na piscina sabendo nadar e não saber que tem crocodilo faminto, ele tem que aprender a alimentar o crocodilo, ele vai ser devorado. Se ele cai sem saber nadar, vai morrer afogado e vai ser devorado do mesmo jeito. Então, assim, o que a empresa precisa fazer? Treinar o cara, ensinar a nadar e ensinar a alimentar o crocodilo faminto. Entendi. E aí, mas assim, ó, eu entendo que existe essa necessidade, mas não é o que as empresas fazem. E aí, você sabendo que existe essa dificuldade, você criou algum método para treinar essas pessoas? Como que funciona isso para você? Criei um método baseado em experiência, em vivência, por anos de experiência dentro das organizações, um método que eu chamo Treinamento de Liderança 380 volts. Como que funciona esse treinamento 380? Por que ele tem esse nome? Como ele funciona? Bom, por que tem esse nome? Primeiro, tem o nome porque 380 volts não remete a danger, perigo, né? Alta tensão, não é isso. Ele remete a alta carga energética. Sim. Algo que eu observei que quando o líder não tem essa alta carga energética, imagina um líder 110 liderando uma equipe 110. Qual a diferença dele, se a energia dele é a mesma? Uma equipe, um líder 220 volts, sendo que ele tem pessoas na equipe que também são 220. Então a energia dele tem que ser alta carga energética, 380 volts. E por que 380 volts? Porque é mais ou menos assim.
Na minha casa, na tua casa, na casa do povo, né, de algumas cidades, tem todo mundo aí que está assistindo. De todo mundo que está assistindo o vídeo, em algumas cidades a energia é 220. Por exemplo, Barra do Garças, tudo é 220. Mato Grosso. Sim. Você tem que ter, se teu equipamento não for bivolt, queima. Né? Então você tem que saber que não pode pôr um eletrodoméstico ali numa tomada 220 se ela foi produzida para funcionar em 110. Sim. Queima. Então, assim, na organização, na empresa, o treinamento 380 volts é para desenvolver no líder essa alta carga energética. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Mas você já utilizou esse treinamento em alguma empresa? Com certeza. É assim, quando eu assumo uma empresa como treinador, eu já tenho que entrar nessa organização com essa carga energética 380 volts. Porque eu também, se chego na empresa com uma energia que ela já tem, qual a diferença? Não tem diferença. Então eu costumo dizer assim, imagina o Bernardinho numa quadra jogando com o time, se ele na quadra, o time jogando, e um time de alta performance, de alta carga energética, e ele também, e ele tem... Por que ele precisa estar na quadra junto com o time? Se o time poderia estar jogando sozinho, mas ele está lá porque ele, como treinador, ele como técnico, ele tem um olhar diferente tanto que ele escreveu isso no livro. O tempo que ele passou no banco de reserva, no livro dele, Transformando Suor em Ouro, o ajudou a ter uma visão que ele não teria se ele estivesse na quadra. Então, essa visão, desenvolver essa habilidade de técnico, treinador, nele foi desenvolvido no banco de reserva. Eu consegui enxergar quais são as dificuldades da equipe naquele momento em específico e trabalhar a equipe tendo essa visão de fora. Exatamente. Então, mas assim, como que ele demonstra essa energia de 380 volts dele? É uma coisa que eu gostaria que você explicasse. Porque uma coisa é saber que ele é um ótimo treinador, eu acho que isso todo mundo sabe, mas como que é que a pessoa demonstra ser 380 volts? Bom, vamos usar então o exemplo, não só do Bernardinho, mas vamos citar o exemplo de um treinador da seleção brasileira de futebol, por exemplo. Você vê lá o Filipão, treinador da seleção brasileira, técnico da seleção brasileira. Está ele lá no gramado, lá dentro do vestiário, a gente nunca sabe o que acontece lá. Final de Copa do Mundo, ele dentro do vestiário, com a equipe, com o capitão do time, com a comissão técnica, todo mundo ali. Como que você acha que o Filipão, como que você acha que o capitão do time, como que você acha que o Bernardinho conversa com o pessoal? Vamos citar a seguinte metáfora. Vamos imaginar que nós estamos ali dentro do vestiário, final de Copa do Mundo. Aí eu sou o Filipão. Imagina o Filipão falando assim. Então, pessoal, nós vamos agora entrar no gramado, vamos jogar com o pessoal. Eu quero que vocês deem o melhor de vocês. Nós precisamos fazer aquela oração do Pai Nosso. Vamos fazer aquela oração do Pai Nosso. Vamos fazer uma Ave Maria, sei lá, o que eles quiserem, a crença que cada um tem, né? E aí ele emprega essa energia que eu acabei de mostrar aqui no áudio, né? No vídeo. Essa energia, baixa carga energética. Não significa que precisa ser aos berros que vai conseguir chegar e só isso leva ao resultado. É um trabalho que é feito para chegar até essa final. Mas quando ele chega, que você olha Bernardinho, olha um técnico de uma seleção ou de um time, eu não sei qual é o teu time, o time de você que está me ouvindo, eu não sei qual é o teu time, mas com certeza você pode ter certeza disso. O teu time, quando vai entrar em campo para disputar uma final, ele vai disputar essa final e lá no vestiário tem alta carga energética. Tanto o time que está entrando quanto do oponente, o adversário. Vai entrar também, lá tem um treinador, tem um técnico, tem comissão técnica. Eles estão trabalhando no psicológico do time para entrar no campo e ganhar. Sim, concordo. Então, assim, a energia que o treinador, que o técnico, que o líder tem que empregar nesse time, trabalhar com eles, tem que ser uma de alta carga energética.
Porque se ele for bola murcha, ele vai ter um time bola murcha. Se ele for bola cheia, se ele for um cara energético, de alta carga energética, ele energizará essa equipe. Mas não tem problema, por exemplo, se eu coloco um equipamento 110 na tomada 220, ele queima. Não tem problema o líder ser 380 volts, não vai acabar queimando alguns funcionários, meio que tirando eles do time. Como que ele faz para trabalhar sendo esse líder energético, essa energia dentro da empresa? Boa pergunta. É assim, ele identifica na equipe quem funciona e funciona bem em 110 volts. Ele identifica aquele que é 220 volts. Sempre volto a falar, isso é uma metáfora, né? Ele identifica quem trabalha bem 220 volts e ele, sendo um técnico, tendo esse olhar técnico, tendo esse olhar de liderança, ele vai ter também, olha que coisa interessante, ele vai identificar no time aquela pessoa que também é 110, mas que poderia estar trabalhando, funcionando em 220, e só não consegue chegar nessa carga energética porque existe alguma coisa que neutraliza essa energia nele. Por que eu uso essa metáfora? Porque quando o que divide uma energia 220 para 110 é um fio, chamado fio neutro. Então, quando você olha numa pessoa dentro de uma empresa, que ela, por exemplo, a meta dela é 110 mil reais, e ela trabalha o mês inteiro, quando chega no 110, estou usando até a meta de 110 com a energia 110. Mas aí o cara bateu a meta 110, parou. Ou muitas vezes nem consegue chegar no 110. E aí você identifica isso nessa pessoa. Poxa, ela tem potencial, mas ela não tem potência. E o papel do líder é ser desfibrilador na vida da equipe, dar vida nova, como diz no livro de Provérbios. As palavras bondosas dão vida nova, porém as cruéis desanimam. O papel do líder é ser um transformador de pessoas e ser um gerador de energia da equipe. Entendi. Esse gerador de energia, já que a gente está usando essa metáfora de energia, como que funcionaria? Por exemplo, um gerador ele só é utilizado quando não tem energia. Sim. Como que funciona essa metáfora da empresa? O transformador eu entendi, ele tem que saber energizar a pessoa de acordo com a voltagem dela, de acordo com como elétrica ela é, com o quanto ela está dentro do potencial máximo dela. Mas como funciona esse gerador de energia para a equipe? Beleza. O líder, ele é e deve ser esse gerador de energia. Então imagine, você falou uma coisa legal, eu gostei, é assim. Vamos imaginar, o mercado está aquecido, todo mundo está vendendo, todo mundo está ganhando dinheiro, maravilha. Isso acontece aqui. Tem uma corrente contínua, está todo mundo vendendo, corrente contínua, né? O mercado, todas as empresas do setor estão aquecido, show de bola, não tem problema. Aí, quando dá um pico de energia, que acaba a energia, que o mercado cai, e que a empresa fala assim, aí o cara fala assim, não, aí eu ouço muito, né? Mas é porque parou de chover, aqui no Mato Grosso tem muito disso. É porque parou de chover, não é porque está chovendo demais. Por exemplo, imagine você, se as empresas que vendem moto, Honda, ou outra marca qualquer, falo Honda porque eu treinei o grupo das concessionárias Honda do Mato Grosso por muito tempo, de uma rede de concessionárias, e no negócio de moto, cara, quando vai o líder, né, está liderando uma equipe de venda de moto, vem um período de chuva, ele não poderia dizer, não, nossas vendas caíram porque agora começou o período de chuva. Mas não acontece isso na prática. Na prática, acontece assim, o cara que vende a moto, quando vai vender moto em período de chuva, já vende a capa de chuva, jaqueta de chuva, vende tudo de que é de chuva junto com a moto do cara, porque é o período de chuva. Ele vai precisar daquilo. Sim.
Então, quando você encontra uma dificuldade, ou seja, que acabou a energia, o papel do líder é trabalhar com a equipe para manter, como gerador, para manter essa equipe ligada e antenada e energizar essa equipe, manter a empresa funcionando independente do que está acontecendo no mercado. Entendi, faz sentido agora, fez sentido agora. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, sim, aí você fez essa metáfora usou essa metáfora não, né? Nem é uma metáfora, isso é realidade. De que as empresas aqui no Mato Grosso, elas estão muito ligadas, por exemplo, ao período de chuva e seca. Certo. Quando é que as empresas costumam te procurar? As pessoas costumam te procurar para realizar esse serviço de consultoria? Boa pergunta. As empresas costumam me procurar na época da seca. Por incrível que pareça. No período das vacas magras. No período em que eles estão com baixa carga energética. No período que dá o apagão. No período sazonal. No período que o negócio deles está em baixa. Então, e esse é um grande erro. Infelizmente, mas é assim que eles fazem e é assim que eu trabalho, né? Eu tento mostrar que se tivesse trabalhado no período em que antes do apagão, antes da queda da energia, se tivesse trabalhado como gerador de energia, ela acabaria a energia, período sazonal, manteria o nível de vendas, manteria o negócio funcionando no período. Mas geralmente eles me chamam, aí geralmente querem que em 3 meses, que em 6 meses eu dê o resultado, porque geralmente esse período de 3 a 6 meses é que eles querem o resultado que aconteça, porque passou 6 meses do ano passado, 9 meses, 6 meses, 8 meses, com as vendas em baixo, e aí querem alguém para botar essas vendas em alta, ou pelo menos para equilibrar. Eu não acho ruim no sentido de me procurar, porque se me procuram é porque entendem que eu consigo dar essa carga energética. E resolvendo o problema em 3 meses, 6 meses, o contrato encerrado, eles dão um abraço, valeu, obrigado, gostei do trabalho, ou não gostei, nunca ouvi isso, mas já aconteceu, né? De empresas entenderem que já cumpriu o papel, o objetivo e encerrar o trabalho. Entendi. E eu acho interessante, né? Porque assim, a gente tinha usado a metáfora de quando o mercado está cheio e está vazio. Se o líder for gerador de energia, ele não ia precisar, por exemplo, contratar alguém de fora. O que eles fazem é basicamente: a minha empresa está em baixa, preciso energizar a equipe. Como é que o problema é estrutural ali? Eles contratam um gerador de fora, chamam você para. O seu papel seria mostrar para os líderes qual é a importância de manter a equipe energizada. Só que eles aprendem isso durante aquele período. Quando você sai que está tudo bem, passa o período da chuva de novo, tudo bem. Só que próxima vez que entra um período de baixa, parece que os líderes não aprenderam o que deveriam ter aprendido para serem aquele gerador de energia que você estava lá ensinando. Exatamente. É mais ou menos assim, Vinícius. Já aconteceu de eu pegar a empresa, meia fase. A empresa está trabalhando com uma equipe de líderes meia fase. Eles não têm energia, não conseguem energizar a equipe, não tem energia, nem energiza a equipe. E aí, quando eu chego com a minha energia 380 volts, quando você encosta numa coisa que tem energia muito abaixo da voltagem que deveria estar funcionando, você acaba dando choque. A pessoa dá um choque de desfibrilador na pessoa, uma reanimação cardíaca, faz a pessoa voltar. Esse é o papel do desfibrilador, dar vida nova à pessoa, fazer o coração dela voltar a bater o coração profissional, voltar a bater o coração de líder, voltar a bater o coração de gestor. Porque o líder também é um ser humano. Ele também tem problemas
extra-empresa e tem problemas na própria empresa. Então, quando a pressão é muito grande, exercida sobre ele, quando ele não está preparado para aguentar a pressão, não foi desenvolvido isso nele, acaba acontecendo, nesta pessoa, desenvolve uma síndrome de burnout, que é a depressão do trabalhador, chamada como depressão do trabalhador. E isso é muito sério. É tão sério que as pessoas que desenvolvem essa síndrome do burnout, mais da metade não voltam ao mercado de trabalho, depois que ela é afastada. Ela é afastada, professores, policiais militares, médicos, corpo de bombeiro, enfim, e até líderes de empresas que trabalham com uma pressão muito grande em cima da liderança, que desenvolve essa síndrome de burnout, e eles são afastados pelo médico, né? Pelo psiquiatra. Depois, quando tem a oportunidade de voltar, acabam não voltando. Acaba não voltando. Mas esse problema de energia nas empresas, da síndrome de burnout, eu também imagino que não seja só em períodos de alto e baixo do mercado, porque essa questão da energia também é muito visualizada na questão de bater metas ou não, né? Geralmente existem períodos ali, a meta tem que ser batida mensalmente dentro de uma empresa. Sim. Só que não é, a empresa ela não está, você pode me dizer isso com mais certeza, ela não está o mês inteiro dedicada a bater a meta, né? Ela, quando inicia o mês, ela já inicia com a mesma energia que termina o mês, como que funciona? É boa pergunta. Tem até uma pesquisa, eu fiz essa pesquisa no campo da prática, pesquisa quantitativa e qualitativa, para identificar nas empresas o que acontece. As empresas, já teve casos, Vinícius, de empresas no último dia vender mais no último dia do mês do que ela vendeu nos 15 primeiros dias do mês. Aí o que acontece? É isso quando eu falo da liderança, a importância dessa visão do líder ter essa alta carga energética, 380 volts, porque quando ele trabalha e leva a equipe a bater o resultado, e a equipe atinge o resultado, o que ele tem que fazer? Comemorar com a equipe. Ele tem que sair com o time, ir para uma churrascaria, fazer o que tiver que fazer, ele tem que comemorar a meta batida. Porque não tem como uma equipe atingir o resultado. Um jogador, a final do Flamengo ganhou aí o campeonato brasileiro, né? Olha a comemoração, imagina se ninguém comemorasse nada. Acabou o jogo ali, vamos pro vestiário. Acabou o jogo, vamos ver, vestiário, acabou, não tem comemoração. Todo time, esporte coletivo e individual, o cara ganha, ele tem que comemorar. Então, o líder que observa isso, que trabalha com essa carga energética, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Não, mas pode continuar, depois eu repito. A minha dúvida não era especificamente essa, mas pode ter. Não, mas faz a sua pergunta novamente. Eu estava falando de diferença de energias. Uma empresa, ela começa trabalhando sim, tá. a mesma energia que ela termina trabalhando? Não. Isso pode causar o quê no funcionário, por exemplo? Porque a síndrome de burnout, ela é devido à pressão, eu acho que geralmente que as pessoas recebem. Muita pressão. Muita pressão. Essa pressão na empresa, ela vem, como você falou, né, de cima para baixo, é sistêmica. Sim. O cara que é o diretor-geral cobra os gerentes, cobra os gerentes regionais, que cobram os gerentes de loja, e aí eles cobram os funcionários. O tempo inteiro estão sendo cobrados. Certo. O funcionário ele é cobrado para bater a meta individual dele. A empresa tem que chegar e cumprir aquele objetivo, né? Sim. Mas não é toda empresa que isso acontece. O funcionário não inicia o mês sendo cobrado, por exemplo, para bater a meta daquele mês. Ele já inicia com o pé embaixo, tira o pé. Ele chega no final do mês, ele está com o pé embaixo. Inicia o mês, ele tira o pé do acelerador. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Se o líder trabalha com a equipe, porque aí que está o grande problema, porque o líder também começa a exercer pressão em cima da equipe, do time dele, porque ele sabe que está longe da meta, está longe. Por que está longe? Porque iniciou com o pé
porque tirou o pé Do acelerador. do acelerador. Ele não iniciou o mês com a mesma carga energética que terminou o mês anterior. E aí, quando isso acontece, acaba se tornando um círculo vicioso, sendo que se ele trabalhar de uma maneira sistêmica, permanente, dando carga energética contínua, diária, o que acontece? Ele chega nos 15 primeiros dias com mais folga e os outros 15 dias sucessivos, ele vai trabalhar com menos carga energética, porque ele já conseguiu nos 15 primeiros dias chegar acima da metade da meta, por exemplo. Do restante, ele vai trabalhar com a mesma carga energética. Agora, quando isso não acontece, eu vou até citar um exemplo. Teve uma época que eu fui dar um treinamento numa das lojas dessa concessionária, rede de concessionárias, né, aqui em Rondonópolis e região, aqui região sul, mas eu estava em Cuiabá, numa das lojas deles de automóveis, carro, 4 rodas, né? E eu estava lá na concessionária, era faltando 3 dias para encerrar o mês, e tinha um feriado. Eu dei uma palestra numa terça-feira, um treinamento, não foi uma palestra, foi um treinamento com várias ferramentas da psicologia. Era uma terça-feira, quarta-feira era feriado. E eles tinham quinta, sexta e sábado, porque eles abrem ao sábado para bater a meta. E eles tinham apenas 12 carros vendidos. Apenas 12. Fomos para lá, fizemos esse trabalho, passamos o dia na loja, ouvimos todos os colaboradores, teve um momento de escuta, né? E ouvimos todos, trabalhamos individualmente com todos e depois fomos trabalhar coletivamente com todos no período da noite, numa terça-feira. Feriado de quarta-feira, 12 carros vendidos até a terça. Na quarta-feira, feriado, quinta-feira, sábado, quinta, sexta e sábado. Sábado, o gerente da loja, o líder da loja, meu amigo, passou a ser meu amigo, Santos Cruz, é o nome dele. Um forte abraço para você, Santos Cruz. Vendeu, a equipe vendeu, não é o Leonardo, entenda bem isso. Foi a minha energia empregada no time, com o time, e o time respondeu extremamente positivamente. Respondeu de tal forma que eles venderam em 3 dias 22 carros. E a meta foi extrapolada. A meta passou da meta. Passou da meta. Agora, entenda que quando você faz isso de forma permanente, contínua, com o time entendendo, e aí entra a parte do líder e gestor. O líder que gere, o líder que lidera pessoas e gere a equipe. Que ele monitora diariamente essa energia, monitora diariamente o resultado, vê como é que está o time dele, saber como é que o cara está, por que chegou triste, o que está acontecendo com ele, quais os problemas da vida pessoal que esse cara está passando, essa mulher está passando, esse cara está passando, para poder identificar isso, ter palavras bondosas para dar vida nova a essa pessoa, como diz Provérbios, e não palavras cruéis para desanimar. O que eu ouço demais, Vinícius, nas organizações, são palavras cruéis de diretores de empresas, com gerentes regionais de empresas e gerentes de loja com palavras cruéis para desanimar, que acaba desanimando. Isso é bíblico, está no livro de Provérbios. Agora, quer ver? Eu conheci um cara, o nome dele chama-se Fabiano. Fabiano, gerente de uma das lojas do grupo Gazin, aqui de Rondonópolis. Eu fui numa reunião de manhã nessa loja. Logo na manhã. Se você vê o Fabiano numa reunião com a carga energética que o Fabiano tem, a ponto da camisa dele ficar banhada de suor. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã com a equipe na loja. O grito de guerra que ele emprega com a equipe, e como a equipe trabalha, como a equipe reage ao Fabiano, como que a equipe que está com ele, a equipe de gestores da loja, que tem outros pessoas de outros setores, financeiro, como que ele trabalha em equipe, a energia que esse cara, não tem como um cara desse não trazer resultado, né?
Então, o líder precisa ser um bom gestor, e ele é extraordinário gestor no que ele faz, e é um líder como poucos que eu conheço. Eu entro nas empresas, Vinícius, eu entro nas empresas, nas organizações, eu não encontro gerentes, eu não encontro líderes que reúnam a equipe de manhã cedo e dê um choque energético, que dê um choque de desfibrilador na equipe, como o Fabiano faz. É muito difícil encontrar alguém assim. A maior parte dos líderes que eu conheço, dos gerentes que conheço das empresas por onde passo, e que eu visito várias empresas como cliente, quando eu entro nessas empresas e vejo o gerente bola murcha, você não vai ter uma equipe bola cheia. Líder bola cheia, equipe bola cheia. Líder energizado, equipe energizada. Líder sem energia, equipe sem energia. E a pessoa que sabe, por exemplo, eu acho que todo mundo passou já por uma fase, isso aí, como você falou, não necessariamente porque uma pessoa está meia fase, é uma pessoa que é meia fase, está passando por aquele momento que existe um fio neutro na vida dela, diminuindo a energia, o potencial dela. Sim. Essa pessoa que está passando por esse momento, o que você recomenda para ela? Bom, como eu disse para você, uma das ferramentas que eu utilizo é a escuta psicológica, que somente o profissional psicólogo pode fazer. E quando isso não é apenas ouvir a pessoa, é uma escuta psicológica com digamos assim, uma orientação. Sim. Como eu cansei de fazer, orientando pessoas para ir para a terapia. Cansei de orientar pessoas que já estavam no nível máximo, já tinha desenvolvido uma psicopatologia dentro da organização, encaminhar direto para um psiquiatra, encaminhar para a terapia. Né? Agora, quando eu chego na empresa que eu identifico, e boa pergunta sua, identifico uma pessoa meia fase, e isso acontece com muita frequência, né? Eu, por exemplo, teve um caso na minha trajetória em que uma das empresas por onde passei, que uma pessoa estava passando por uma situação de alta complexidade emocional, problemas seríssimos, e que ela não conseguia produzir. Não conseguia. Por exemplo, olha só que situação, sem citar nomes e sem citar empresas, porque é antiético. E quando eu estava no treinamento, eu estava dando treinamento, dando uma palestra, eu olhava aquele cara de longe e via ele, eu observava nele que ele estava arrasado, simplesmente arrasado. No momento do coffee break, eu me aproximei dele e fui conversar com ele, e ele me contou o que aconteceu. Ele não era nem para estar trabalhando, mas ele disse que precisava ir para lá, porque ele não conseguia ficar em casa. E esse cara estava com baixíssima carga energética. O que eu, como psicólogo, tive que fazer? Orientá-lo para a terapia. Ele precisava de um acompanhamento psicológico. Precisava em caráter de urgência. Esse é o caso. Mas tem muitos casos, e você não tem noção, porque quando eu digo não tem noção, não que você não saiba, porque quando você está numa empresa, 600 funcionários, 1000 funcionários, e você está lá ouvindo, num período do teu contrato, você está lá ouvindo a história de todos eles, em escuta psicológica, para conhecer a história de todos e conhecer o que está se passando na vida dessas pessoas, e você percebe que as pessoas estão adoecidas e adoecendo, ou adoecidas já, ou adoecendo dentro das organizações, ou por problemas da sua historicidade, ou por problemas desenvolvidos na própria organização. Aí quando você identifica isso, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, se você identifica que a pessoa está meia fase, você citou o fio neutro, algo está neutralizando essa energia. Eu pergunto para você, esse rapaz que perdeu a sua esposa e o bebê, você não acha que algo aconteceu na vida dele? Houve um fio neutro ali que neutralizou a potência dele de agir? Mas não é só isso. Vamos citar um exemplo. A pessoa é uma mulher, mãe,
esposa. Antes de ir para a empresa de manhã cedo, o pau quebra dentro de casa. Mas ela tem que trabalhar, ela tem que voltar para o trabalho. O filho dela presenciou tudo isso. Ela volta para o trabalho, ela tem que trabalhar. Chega no trabalho, os colegas percebem que ela não está bem. Ela não quer contar para ninguém o que aconteceu, tem vergonha. Aí vai para o trabalho, começa a chorar, baixa a carga energética, aquilo fica um dia, fica 2, aí alguém chega, pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem, não quer contar para ninguém, não está fazendo terapia, e aí ela vai levando, continua o problema da agressão em casa, continua o problema, às vezes não é uma agressão, às vezes são palavras que são ditas. Uma agressão verbal. Uma agressão verbal. E agora, se não for na casa, se isso acontece dentro da empresa, em que ela está sendo assediada moralmente, ela está sendo execrada, ofendida, isso acontece demais. Eu vejo isso acontecer de gerentes, líderes, diretores fazerem isso com seus líderes. Eu vejo isso acontecer com o seu staff, o diretor fazer isso com o staff, os gerentes e líderes da sua empresa. Então, para manter uma carga energética na empresa, precisa haver uma mudança cultural dentro da organização. Muitas empresas precisam de tratamento, não é de consultoria, precisa de tratamento psicológico. É como se eu tivesse que pegar a empresa e colocar na UTI, na unidade de tratamento intensivo. Até que ela saia da UTI, é duro falar isso, não é prazeroso falar. Aí ela sai da UTI e vai para CTI, Centro de Tratamento Intensivo, até que no período de trabalho eu libere e já pode ir para o apartamento do alta. Mais ou menos assim. E aí me surgiu uma dúvida importante, sabendo que é tão comum assim. Se existem pessoas que podem estar líderes, agora nós estamos no mercado de líderes falando para líderes. Se podem existir líderes no mercado que estão meia fase, tem um fio neutro ali, que está na cultura da empresa, o que esse líder tem que fazer? É muito difícil para esse cara, se ele sabe, se ele agora vendo esse vídeo, se reconheceu e falou assim, putz, na minha empresa está acontecendo isso, eu não consigo ser 380 volts porque existe um fio neutro aqui que está me diminuindo, neutralizando a minha energia de agir, minha potência, diminuindo minha potência. O que você recomenda para esse tipo de pessoa? Bom, eu vou usar uma frase que não é minha, essa frase é do Max Geringer, né? Admiro muito, já li os livros dele, assisti vários vídeos dele, abre aspas, ele diz: quando você trabalha numa empresa assim, não adianta mudar a empresa, é melhor mudar de empresa, fecha aspas. Entendi. Quando você trabalha numa empresa em que ela te mantém como um bonsai dentro de um vaso, e a palavra bonsai significa cultivado em vaso, ela não deixa você desenvolver, não deixa você crescer, porque o papel de quem cuida do bonsai é manter a árvore pequena dentro de um vaso. E ela cria raiz naquele vaso, ele tem que podar a copa daquela árvore, que foi criada por Deus para ser uma árvore frondosa, para dar sombra, para abrigar passarinhos. O papel do cultivador de bonsai é podar as raízes, podar a copa das árvores, usar ferramentas, que eles têm vários nomes, para manter a árvore pequena. Então, se você está numa empresa assim, que quer te manter apequenado, com a tua energia sempre baixa, não adianta mudar a empresa onde você trabalha, é melhor mudar de empresa. Entendi, faz sentido. E então, assim, falando de modo geral, o treinamento 380 volts é para quem? Que tipo de pessoa que tirar o máximo proveito desse treinamento 380 volts? O treinamento 380 volts é para homens e mulheres, pessoas que já são líderes e já são gestores, e para pessoas que querem desenvolver as habilidades de liderança.
Porque às vezes a pessoa tem vontade, está na empresa, a oportunidade não chegou para ela, mas também ela não fez nada ainda para mudar isso. Ela não se capacitou, ela não foi atrás, ela não buscou. Então a oportunidade não é só a empresa que dá. A oportunidade é a própria pessoa que vai atrás. Então, se você que está ouvindo, você que tem desejo, você que quer ser gestor, quer ser líder, gerenciar a empresa onde você está ou outra empresa para onde você quiser ir, eu recomendo, participe do treinamento Liderança 380 Volts, porque o treinamento 380 Volts, ele, como eu disse no início, ele remete a alta carga energética. O líder precisa ser gerador de energia e transformador de pessoas, para que quando ele for essa pessoa, ele identificar na equipe as pontas soltas, os fios desencapados, encapar as pontas dos fios, aqui a pessoa que está, porque o fio não está desencapado, ele tem perda energética. Qualquer eletricista vai te dizer isso. E um detalhe interessante, uma coisa que nós não falamos, é interessante falar, que remete à energia 380 volts, e para quem é esse treinamento, é que se você tem uma energia 220, que é para mandar para o chuveiro, mandar para o ar-condicionado, num fio, que não é o fio 10 milímetros, o fio 6 milímetros, para a energia transitar nesse fio com mais liberdade, e botar um fio 2,5 milímetros, vai aquecer e vai pegar fogo. Então, o treinamento do 380 volts é para dar carga energética nas pessoas que já são líderes, que já são gerentes, ensinar as ferramentas para que você, participando do treinamento, saiba energizar, saiba ser gerador de energia, independente do que está acontecendo no mercado, e ser transformador de pessoas, a ponto delas reanimarem o seu batimento cardíaco profissional. Entendi. É isso aí então, galera. Ficamos por aqui. Logo mais aí vão ter novos vídeos a respeito, falando também sobre liderança, sobre o papel do líder dentro das suas organizações. Temos diversos outros temas para falar. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.